Tá gravando? Tá gravando? Claro que estamos gravando, sexto ano. Então, sexto ano, bem-vindos a mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje ela vai ser um pouco diferente. Na nossa última videoaula, nós falamos aí sobre o capítulo 9, né, que abordou aí o sistema respiratório. Vimos aí como o ar penetra no nosso corpo, como esse ar que é formado aí por oxigênio, gás carbônico, outros gases, como é que esse gás oxigênio chega às nossas células, como é que o gás carbônico sai do nosso organismo. E aí foi passado um TD para que vocês pudessem resolvê-lo referentes ao capítulo 9. O que é que nós iremos fazer na aula de hoje, então? Na aula de hoje nós vamos comentar as questões referentes ao capítulo 9, as questões do livro de vocês. Então é muito importante que a partir desse momento vocês estejam acompanhando a nossa aula, que vai ser um pouco diferente, com o livro. Ah, professor, eu não tenho o livro, o que é que eu faço? Presta bastante atenção nas questões que vão ser comentadas, façam anotações, se possível, turma, como as questões vão ser exibidas na aula de hoje, pausa o vídeo, copie essas questões no caderno, certo? Para que vocês possam ter aí uma fonte de estudo. Então, para quem tem o livro, pega o livro. Para quem não tem o livro, pega o caderno e copie essas questões no caderno de vocês aí, porque na aula de hoje, como eu já falei, nós iremos aí comentar a resolução dessas questões. Ok, turma? Então, turma, o primeiro tópico que nós vamos aí comentar das questões do livro de vocês é justamente o tópico do exercite sua memória. Lá na página 156 do livro de vocês, nós temos aí a seguinte questão. Em 2007, o ator Paulo Altran faleceu em São Paulo, vítima de complicações decorrentes de um câncer no pulmão, provavelmente em função de ter sido fumante por muitos anos. Ele próprio queria que fosse divulgado esse fato para alertar que o cigarro pode provocar câncer. Considerando que o pulmão faz parte do sistema respiratório, assinale a alternativa correta. Temos aí as 5 alternativas da nossa questão. O item A diz o seguinte: hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões. O dióxido de carbono, CO2, passa para dentro do corpo e o oxigênio, O2, vai para fora para ser liberado. Item B. A fumaça do cigarro não provoca alterações nas vias aéreas como na traqueia. Item C. As vias aéreas respiratórias são formadas pelas fossas nasais, pela faringe, pela traqueia e pelos pulmões. No item D, os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas revestidas por capilares sanguíneos responsáveis pelas trocas gasosas. E, finalmente, o item E, respiração celular é a entrada do oxigênio no corpo, chamado de inspiração, e a saída do gás carbônico, chamada expiração. E aí, turma, o que é que vocês acham? Qual item vocês acham que é realmente o correto? Então, turma, nesse nosso caso, o item correto encontra-se na alternativa D, certo? Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas revestidas por capilares sanguíneos responsáveis pela troca gasosa. Então, eu queria só aqui comentar algo relacionado aqui ao item A. Hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões? Sim, está correto. Porém, o que está errado aí é quando ele fala que o CO2 passa para dentro do corpo e o oxigênio vai para fora. É justamente o contrário, tá, turma? Na hematose, nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Ainda referente a esse item, né, do exercite sua memória, vamos agora ir para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: respirar é uma ação automática. Nós respiramos enquanto estamos acordados ou dormindo, sem que para isso tenhamos que fazer qualquer esforço consciente.
podemos variar o ritmo da respiração, como em geral acontece quando paramos para pensar sobre isso. O que podemos conscientemente respirar mais profundamente. O que não podemos fazer é parar de respirar por mais de 1 minuto. Se a respiração é contida por muito tempo, nosso encéfalo assume o controle, enviando automaticamente impulsos nervosos ao diafragma e aos músculos intercostais, instruindo-os a se contrair. O ritmo e a profundidade da respiração também são controlados quimicamente. Durante o esforço, os músculos aumentam a produção de gás carbônico, que começa a se acumular no sangue. O centro respiratório do bulbo detecta esse aumento e acelera o ritmo e a profundidade dos movimentos respiratórios, de maneira a eliminar o excesso indesejável de gás carbônico através dos nossos pulmões. Vamos agora aí às perguntas referentes a esse texto. Olha só. Item A. Por que respiramos diferentemente quando estamos dormindo e quando estamos acordados? E o item B. Qual é o principal mecanismo que o nosso corpo usa para informar a necessidade de mudar o ritmo respiratório? Então vamos lá, a nossa resposta referente ao item A. Quando estamos dormindo, a atividade fisiológica é menor, porque o nosso corpo está em repouso, né? Nós estamos ali descansando. Logo, o nosso corpo produz menos gás carbônico e o movimento respiratório fica mais lento. É completamente diferente de quando nós estamos aí muito agitados, correndo, praticando atividade física, onde a produção desse gás carbônico aumenta e muito. Certo? Então, por isso que há aí essa diferença, né, do ritmo respiratório enquanto nós estamos dormindo. E em relação ao item B, o principal mecanismo é o nível de gás carbônico. Quando ele está alto no sangue, isso é captado por células que incitam o bulbo a coordenar o ritmo respiratório e estimulando os movimentos de respiração e expiração, eliminando o gás carbônico e absorvendo mais oxigênio. Certo, turma? Então, finalizamos aí o comentário referente às páginas 156 e 157 do livro de vocês, que eram duas questões aí referentes ao Exercite Sua Memória. As questões que nós iremos comentar agora são as questões que já estão aí no tópico Ciência Prática, que está lá na página 163 do livro de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Nós estamos vendo aí o esquema das vias respiratórias. Mas o que essa questão quer que nós façamos? Então, para termos aí consciência do que nós devemos responder, vamos aí iniciar com a leitura do enunciado da questão. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente, olha que está até em negrito, o nome das estruturas indicadas pelos números 1, 2 e 3 na nossa imagem. Então, temos aqui 1, 2 e 3. Então, vamos lá, turma. O número 1 ele está indicando a nossa traqueia. O número 2 ele está aí mostrando para nós os brônquios. E o item 3 está aí nos demonstrando os alvéolos. Então, consequentemente, turma, qual é o item correto? Então, a sequência é traqueia, brônquios e alvéolos. Então, aí o item correto é o item E, certo? Nossa segunda questão. Sabemos que o ato de respirar é composto dos movimentos de inspiração, quando nós sugamos o ar, e de expiração, que é quando nós expelimos o ar, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no movimento de inspiração. Então, turma, para quem prestou aí bastante atenção,
né, na nossa videoaula da quarta-feira, com certeza já vai saber que durante a inspiração, os músculos intercostais e o diafragma se contraem, certo? Consequentemente, o nosso item correto é o item D. Então, quando nós inspiramos, tanto os músculos intercostais quanto o nosso diafragma sofrem aí uma contração, tá certo? Vamos agora para a nossa terceira questão. Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo da hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de... Eu até, durante a nossa videoaula, eu falei sobre um filme, né? Acho que foi Cine Hollywood, que ele fala aí sobre que se o cara ficasse enchendo muito o saco do personagem, ele ia dar tanta porrada nele até ele criar água na pleura. Então, turma, essa membrana aí que protege, que reveste os nossos pulmões é chamado de pleura, tá certo? Já em relação à nossa quarta questão, que diz: a função do nariz não é simplesmente a entrada e a saída do ar. O nariz também tem função de... Então, turma, o nosso nariz, ele aquece o ar, certo? Dependendo aí dessa temperatura, ele dá aí uma aquecida nesse ar, ele já vai ali regulando a temperatura do ar que foi inspirado. Ele umidifica esse ar e ele filtra, certo? Então, ele aquece, umidifica e filtra o ar, né? Então, falando lá daquela nossa primeira questão do início da aula, a questão do cigarro, além de provocar câncer e etc., ele também, a fumaça, ela já entra no nosso organismo muito quente, e isso vai prejudicando as nossas vias aéreas, né? O nosso nariz não consegue exercer a função dele, que é aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, a alternativa correta dessa nossa quarta questão é o item A. Já em relação à nossa quinta questão, que diz: nos Jogos Olímpicos de Inverno nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame antidoping, porque, embora não houvesse vestígio de qualquer substância estranha em seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobina muito mais altas que as médias para uma atleta do sexo feminino com a idade que ela apresentava. O Comitê Olímpico considerou imprópria sua participação nos Jogos. Agora, turma, vocês saberiam dizer por quê? Pelo seguinte, turma. Quanto maior a taxa de hemácias permitidas, uma maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia vai ocorrer. Ou seja, ela acabaria tendo aí um desempenho maior do que as demais atletas, certo? Porque ela estava aí com grande quantidade de hemácias e de hemoglobina no seu organismo. Ou seja, a quantidade de oxigênio no corpo dela seria muito maior, então ela se cansaria menos, ela ficaria menos ofegante, a respiração dela não ia ficar, né, naquele ritmo mais acelerado. Então, o item correto dessa nossa quinta questão é o item D. A maior taxa de hemácias permitiria uma maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia, ou seja, ela ia se cansar muito menos. Já em relação à nossa sexta questão, que mostra aí o esquema a seguir, o aparelho respiratório humano está sendo representado e neles são localizadas as suas principais estruturas, tais como vias aéreas superiores, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais e sacos alveolares, que se encontram numerados. Sobre esse desenho são feitas algumas afirmativas. Primeira, em 4, o ar passa em direção aos pulmões por ter sido aquecido em 1. Então, nós já comentamos isso anteriormente. Então, aqui, ó, nos nossos narizes, nas nossas fossas nasais, o ar é aquecido
confere, está correto. E aqui no 4, ó, nessa região aqui, a traqueia, o ar passa sim em direção aos pulmões. Então o item 1 está correto. Em 6, nessa regiãozinha aqui, ó, que fica aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente deu uma ampliada. O oxigênio do ar penetra nos vasos sanguíneos, sendo o fenômeno conhecido como hematose. Turma, esse item está errado. A hematose não ocorre aqui nos brônquios. A hematose ocorre nos alvéolos, ok? E em 8, que é justamente aqui, ó, os alvéolos, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. Está correto? Então, turma, a nossa alternativa correta aí é o item D. Somente 1 e 2 são alternativas corretas. 7ª questão. A sequência das estruturas do sistema respiratório pulmonar é... E aí, turma, dá um tempinho aí para vocês analisarem. Fossas nasais, laringe, esôfago, brônquios e traqueia. Item B, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Item C, fossas nasais, laringe, faringe, traqueia e brônquios. Item D, fossas nasais, faringe, esôfago, traqueia e brônquios. Ou item E, fossas nasais, faringe, traqueia, laringe e brônquios. Então, turma, a sequência correta aí seria fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Seria, então, a nossa alternativa B. Já na 8ª questão, nós temos aí uma imagem, que vocês já sabem muito bem que estrutura é essa, são os alvéolos. É justamente aí nessa estrutura onde ocorrem as trocas gasosas, que já é chamada de hematose. E sobre isso, turma, o que é que nós aí podemos concluir? Observa que aqui nós temos está enumerado 1 e 2. Então, em relação a essa sequência aqui, no item A ele fala que o número 1 indica a entrada de gás carbônico nos capilares. O B diz que o número 1 e 2 indicam, respectivamente, a entrada de glicose e a saída de CO2. No item C, o número 1 indica a entrada de oxigênio nos capilares e já no item D, ele fala que o número 2 indica a saída de oxigênio dos capilares e no item E, ele fala que o número 2 indica a saída de gás carbônico dos alvéolos para os capilares. Então, turma, aí o correto seria o item C. O número 1 indica a entrada de oxigênio nos capilares. Na 9ª questão, nós temos aí uma outra imagem. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante para o sistema respiratório. Observe de maneira que a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Então, turma, nós já sabemos aí que essa estrutura está representando os alvéolos pulmonares. Então, a gente já eliminaria item A, item B e o item D, né? Então, o item correto aí seria o nosso item C. A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. E, turma, finalizando aí a nossa correção, o comentário das nossas questões aí referentes ao capítulo 9, nós temos aí a 10ª questão que fala: assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. E aí, turma, para quem focou bem no nosso TD, já sabe aí que o item correto é o item B. A faringe tanto faz parte do sistema respiratório quanto faz parte do nosso sistema digestivo. Então, turma, queria agradecer a participação de vocês, o empenho de vocês e até a nossa próxima videoaula.